Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Calor, né? Pedi para ligar o ar-condicionado. Nossa Senhora. Mas o tempo está muito estranho, né? Agora está frio, daqui a pouco esquenta de novo, ou esfria de novo. Não tem gente que resista, né? Não ficar gripado. Queria tomar com vocês a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6. A partir do versículo 10. Esse é o texto que nós estamos propondo para refletir. É o texto que nós estamos propondo para o ano que vem. Algumas considerações. Nós estamos vivendo tempos de urgência. O mundo está sofrendo transformações muito rápidas. Então nós vivemos um tempo de urgência. A palavra de Deus tem insistido nisso. Os tempos são urgentes. O mal avança. Com isso não estou fazendo. Eu pensei muito em falar essas coisas, porque não é o meu jeito de fazer. Mas nós estamos vivendo momentos muito complicados. A humanidade, a cultura, a igreja, nossas comunidades. Nós estamos vivendo tempos complicados. O mundo está vivendo tempos complicados. Então, eu penso que para nós também é um reflexo desse tempo em nossa vida espiritual, em nossas comunidades. Então, não é de se estranhar algumas coisas que nós estamos vendo. O aumento da violência, a pobreza, o esfacelamento das relações familiares, um avanço do autoritarismo político em várias ideologias, o crescimento da prática homossexual entre os jovens, esfacelamento das relações familiares, casamento homem com homem, mulher com mulher, uma estrutura política corrupta, e isso não é só no Brasil. Nós estamos vivendo tempos muito complicados. Os valores morais da fé não são considerados. Estados que se dizem cristãos não vivem valores cristãos. O Brasil é a terra da Santa Cruz. Esse é o nome que nos deram quando fomos descobertos. E a cruz onde está na nossa cultura. Eu pensei muito em conversar essas coisas com vocês, e estou conversando com o Conselho Pastoral, porque parece um alarmismo. Não, nós estamos vivendo sinais de últimos dias. Nós estamos numa crise de civilização. E isso atinge a nossa vida de comunidade, familiar, profissional, nós que somos cristãos. Não somos mais atingidos que os outros, mas nós somos mais sensíveis a essas coisas que os outros. Infelizmente, nós não estamos vivendo tempos muito, muito bons. Vivemos tempos difíceis. Tempos difíceis.
Inclusive a fé cristã tem sido solapada, diluída com um discurso social, um discurso humanista, o discurso religioso tem diminuído. E isso acaba influenciando nossa ação pastoral, nossos esforços, porque a gente acaba também adotando esses princípios como princípios de discernimento. Então, o crescimento, o número, a articulação se torna mais importante do que a santidade, a proximidade com Deus, a oração. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós temos que entender isso. E parece um contrassenso, uma coisa contrária, né? Ao mesmo tempo que esse é o quadro, nós estamos vivendo na comunidade momentos muito ricos da graça de Deus, momentos muito claros das manifestações de Deus. Mas o fato é que permanece, estamos vivendo tempos difíceis. Nossas lideranças, algumas sendo atacadas. Esses dias o Marcelo, que chegou aí, escapou. Sim, eu estou vendo ele aqui. O Marcelo escapou de um acidente que, se é 1 metro para baixo, do nada. Eu não estou querendo ser alarmista, mas nós estamos vivendo, de um lado, um grande crescimento pastoral das comunidades que se articula, mas, do outro lado, também o mal se articula. A situação mundial, a situação do Brasil, a situação da nossa diocese vive momentos de ataque. Ataca as lideranças, ataca os valores próximos das lideranças, ataca a igreja. Eu pensei muito em conversar essas coisas com vocês, porque parece um milenarismo ou alguma coisa parecida, mas não é. Nós estamos vivendo um momento de ataques sutis, e nós, por causa do nosso crescimento, podemos não ver e não perceber, mas nós estamos sob ataque. E o texto que eu tomei com vocês é um texto que Deus nos deu há um certo tempo. Voltou em algumas reuniões. Eu não estava sabendo o que o padre ia pregar, e o padre volta a esse mesmo texto. Deus tem insistido nesse texto como uma palavra para nós nesse tempo, que parece um contrassenso, um crescimento. Nós nunca tivemos um fervor de crescimento como nós estamos tendo, mas, por outro lado, fragilidade, ataques, dentro da nossa própria comunidade. As lideranças sendo atacadas, o esfriamento da nossa identidade, o crescimento do organizacionismo
superando, passando por cima da inspiração, o ativismo, os relacionamentos cada vez mais técnicos. Então nós estamos vivendo momentos que, ao mesmo tempo de grande crescimento da juventude que está chegando, por outro lado, um momento de grande tensão, de grande ataque. Eu pensei muito antes de tomar essa iniciativa de falar essas coisas com vocês. E tem que ser com vocês. Esse não é um discurso para um todo. Um discurso para as lideranças. Nós temos que prestar atenção nesse tempo. É um tempo muito delicado. Muito delicado. Porque o nosso crescimento pode esconder nossa fragilidade. Porque nós estamos crescendo. Mas isso pode esconder nossa fragilidade. E a gente não ficar atento, vigilante. Então é exatamente por causa do nosso crescimento, a nossa atitude tem que ser maior vigilância. Exatamente por causa disso. Por causa do nosso crescimento, maior vigilância. Porque nós podemos ficar enganados, não enganados pelo crescimento, mas enganados em nossos sentimentos e não perceber essas armadilhas todas que estão sendo montadas. Eu estava conversando isso com o padre que esteve pregando para nós ontem, o padre Zé Eduardo, e interessante que a pregação dele, a segunda pregação dele, era exatamente o texto que eu ia trabalhar com vocês. Eu não sabia. O texto que eu tinha preparado para você para falar hoje, está escrito, é o texto que ele usou. Eu não sabia. Então Deus está insistindo nisso. De um lado, nós estamos vivendo um momento novo, de crescimento, de articulações, multiplicidade das comunidades, e é exatamente nessa hora que nós temos que tomar mais cuidado, porque a gente pode desarticular nossas defesas. Exatamente nessa hora é a hora de cuidado, de fortalecer. Fala para o seu irmão, cuidado. A igreja ensina que o ataque às obras de Deus vem normalmente de 3 lugares. São 3 forças que se articulam contra a obra de Deus. As 3 forças são, primeiro, o mundo. O mundo enquanto cultura, enquanto organização, o mundo. Um mundo que não é de Deus. Avança cada vez mais essa mentalidade mundana do sucesso do mundo. Vivemos momentos econômicos complicados, vivemos momentos políticos. O Brasil vive uma crise política do tamanho de um bonde. Com isso não estou fazendo propaganda desse ou daquele partido. Nós estamos vivendo um momento político muito complicado no país. Nós não temos lideranças que podem apresentar ao Estado,
ao mundo político, lideranças que podem apresentar propostas interessantes de progresso, um compadrismo, um utilitarismo, um aproveitamento. Então, vivemos momentos complicados. Então, essa força mundana, essa força do mundo é articulada contra os aspectos da fé. E essas forças mundanas têm atingido principalmente a nossa juventude, que é o alvo preferencial desse tempo. A juventude. Segundo ataque, o primeiro ataque tem vindo do mundo. O segundo ataque é Satanás. Não poderia deixar de ser. Mas nesse tempo que nós estamos vivendo, o ataque satânico é muito forte. Ataca sobretudo nos costumes, nos valores. E a pessoas. Se de um lado nós temos esse crescimento de comunidades e movimentos religiosos e de evangelização, existe uma articulação do mal, do pecado, de Satanás. Satanás tem andado ativo, atacando os valores cristãos, os valores de vida, e de maneira articulada. E o outro problema que nós estamos enfrentando, e outra área de problema que nós estamos enfrentando, de ataques, nós chamamos de carne. A igreja chama de carne. Os desejos. Gente, a prostituição nunca teve tão grande como tem andado nesses tempos. A prostituição em todos os sentidos. A crise moral que nós estamos vivendo atinge nossas famílias. Raro pai, rara mãe não enfrentou problemas de ordem moral com seus filhos. Não é só uma questão sexual, não. Não é o aumento da homossexualidade, dos gays, do lesbianismo, não é só o aumento dessa área, não. A prostituição de costumes, de valores, de práticas, da carne, a busca do prazer, da satisfação pessoal, a carne. Então, esses três fatores, o mundo, Satanás e a carne, se articulam para que gerar essa cultura, essa civilização cada vez menos de Deus, cada vez mais do homem. E no meio disso estamos nós. Isso tudo reflete em nossa comunidade, uma comunidade que Deus tem privilegiado, tem abençoado, tem feito crescer, mas que respinga em nossas lideranças, atinge nossas famílias, nossos negócios. Por isso Deus nos deu essa palavra. A palavra diz assim: enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus,
para que possais resistir às ciladas do diabo. O Senhor está nos colocando às claras com quem nós estamos tratando, de quem está se articulando contra nós. As ciladas do diabo, que tem montado essas ciladas conosco. Líderes que perdem o ânimo, problemas que surgem repentinamente, as ciladas do diabo. Com efeito, a nossa luta não é contra o sangue ou a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. É isso? É isso? É isso que nós estamos vivendo nesses tempos doidos. Esses tempos estranhos. Nós da Javenice temos que compreender isso, porque é da nossa identidade. Se nós olharmos a nossa identidade, nós vamos ver isso. Javenice, de onde que veio isso, esse nome? Qual é o texto? E o que diz o texto? Combate contra Amaleque. Combate contra Amaleque, que se levanta contra nós. Aí Moisés reza, Josué luta, a nossa identidade. A nossa identidade é forjada pelo combate espiritual. E o combate espiritual contra Amaleque, o espírito espalhado pelos ares. Com efeito, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelos ares, Amaleque. E quais foram as duas estratégias que nós lemos nesse texto? Quais as duas estratégias? A oração. A oração gera as atividades, mas a prioridade é a oração. Por isso, revesti-vos da armadura de Deus, a fim de que possais resistir ao dia mau. Revesti-vos da armadura de Deus. O Senhor está nos chamando para uma luta que é da nossa identidade. Uma luta espiritual. Que também tem seus aspectos materiais. Essa luta espiritual
que se faz sobretudo na oração. Levantava as mãos, tiveram que segurar as mãos de Moisés, porque quando ele rezava, Josué ganhava. Quando ele parava de rezar, Josué perdia. Portanto, a força está na oração. A força está na oração. Uma oração que exige o engajamento, a atividade, o planejamento, mas a força está na oração. Uma oração partilhada. Uma oração partilhada. É o texto que o Senhor está nos dando. Por isso, eu estou propondo que a gente assuma como o nosso lema para esses anos para o ano que vai entrar e o outro, um pedaço do texto que está no versículo 18. Orai constantemente no Espírito. A última parte do versículo. É a estratégia. Orai constantemente no Espírito. Portanto, tempo de oração. Tempo de oração. Diante desses ataques que o texto vai nos dizer. Com toda a sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Com toda a sorte de oração, de tipo de oração, orai constantemente no Espírito. Rezando e procurando perceber esses tempos, percebi que existem 4 áreas que são prioridades dos ataques e que nós precisamos, nesses anos, começar a prestar uma atenção dobrada. Os ataques virão, sobretudo, contra as lideranças, os líderes, contra você, de maneira articulada, de maneira disfarçada, mas o mundo, o diabo e a carne vão atacar vocês. Pode preparar. Vocês já perceberam isso? Está sendo mais fácil ou mais difícil rezar hoje? Os relacionamentos são mais tensos ou menos tensos hoje? A vontade de meter o pé no barde está maior ou menor hoje? A impaciência conosco está maior ou menor? Os projetos estão sendo mais fáceis de serem realizados ou mais difíceis? Está sobrando recurso ou está faltando recurso? Humano, financeiro. A oposição aumentou ou diminuiu? Prioridades de ataque. A liderança.
todos que estão na equipe de serviço da comunidade de vocês são os mesmos de 8 anos, 6 anos atrás? Cadê os líderes de 10 anos? O segundo ataque. O primeiro ataque é contra os líderes. São os alvos preferenciais, né? Os líderes. E é lógico, é uma coisa lógica. Se ele quer desarticular o trabalho de evangelização, ele atinge primeiramente os líderes. E atinge de várias formas. Na vida espiritual, na vida social. Quantos líderes nossos passaram dificuldades financeiras, dificuldades com seus familiares, dificuldades no casamento, dificuldade com filhos, dificuldade com esposa ou com marido, problemas de saúde graves. O outro ataque é contra a nossa identidade. Quem nós somos? Gente, nós não somos um movimento qualquer, nós somos uma comunidade de comunidades. E a nossa identidade é o batismo no Espírito Santo e a vida no Espírito. O que sai disso é invencionice. Nós não somos uma comunidade intelectual. Nós não somos uma comunidade devocionista. A nossa identidade é batismo no Espírito Santo e vida no Espírito. O nosso texto fundamental é Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não temos que inventar grandes coisas, não. A nossa identidade é sermos uma comunidade de comunidades. É da nossa identidade o pequeno grupo, e não as grandes atividades, os grandes grupos. Fazem parte também, mas a nossa identidade é o pequeno grupo. A nossa oração é uma oração partilhada. Essa é a nossa oração, é a oração partilhada, onde todos falam. Nossa dinâmica não é uma dinâmica de espetáculo, é uma dinâmica de participação. Então, o ataque é a nossa identidade. Nós temos que ser aquilo que nós somos. Não temos que ser mais do que isso, ser aquilo que nós somos bem feito. O pequeno grupo, a oração, a comunidade, a pequena comunidade. Então, a nossa identidade, nós não somos aquilo que muitas vezes querem nos fazer ser. Então, a nossa identidade tem que ser fortalecida, porque ela está sendo atacada. Se nós olharmos a Javenice hoje, alguns aspectos da Javenice do passado, que era da sua identidade, já não existem mais. Então os ataques vêm contra a nossa identidade, quando nós queremos fazer com que a Javenice seja uma resposta
para as necessidades passageiras. Então, nós temos uma identidade. A nossa resposta está ali. Então, os alvos prioritários desse ataque são esses: a liderança, a identidade. O outro alvo, como nós ganhamos nos últimos anos a juventude, que foi um dom, uma graça, um presente de Deus para nós. Se nós darmos uma olhada aqui, a média de idade de nossa liderança abaixou, graças a Deus. Mas, por outro lado, nós corremos riscos por conta disso. A maioria são jovens. E nós temos que tomar cuidado com os jovens. Cuidado no sentido de orientar, de estar juntos. Mas as lideranças devem ser maduras. A igreja nos ensina isso. Jesus Cristo começa a pregar o Evangelho a partir de Portanto, é de se supor que a maioria dos apóstolos tinham essa idade. Com exceção de João. As lideranças são maduras. Então, a juventude é outra área de ataque. E nós temos que tomar cuidado, cuidado no sentido de nós que somos mais adultos, mais velhos, acompanhar mais de perto essa juventude. Porque a juventude está sendo atacada, sobretudo na área sexual. Senhores, senhoras, o crescimento de homossexuais em nossa comunidade é assustador. Entre os jovens. E não só homens, mulheres. É alvo preferencial de ataque, é a juventude. As nossas lideranças têm que ser lideranças mais maduras para dar força aos jovens que estão chegando. E outra área de tensão e dificuldade para nós é o nosso crescimento. A javenice tem crescido. Só precisa ir muito longe, não. É só voltar amanhã, a voltar ontem. Ontem nós tivemos aqui um encontro da nossa liderança. Vocês permaneceram porque são coordenadores de setores, etc. Quantas pessoas nós tínhamos ontem aqui? 450. Falaram que esse salãozão nosso aqui era exagero quando nós fizemos desse tamanho. E essa é metade.
Aí nós empurramos ele para cá, empurramos mais um pouco ainda. Está pequeno. Está pequeno. Então nós temos um crescimento. Esse crescimento faz com que o acompanhamento se torne mais difícil. Nós não conseguimos mais conhecer todas as tendências dinâmicas da comunidade javenice. Não conseguimos mais. Estava falando agora com o Geraldo desses dias, ontem ou anteontem, dividiu o setor, aí falamos já também com o setor, dividiu o setor Fernão Dias, né? Em dois, o mais lá para cima, o pessoal do Giovanni lá para cima, aí o Cambuíque para baixo, o outro para poder ficar mais perto por causa do nosso crescimento. Começar a dar soluções para gerar proximidade, gerar núcleos menores, para poder acompanhar menores, tal, por causa do nosso crescimento. Esse crescimento pode gerar duas coisas. Pode gerar dificuldade de relacionamento e o crescimento pode inflar o nosso orgulho. Observando o nosso tempo, 4 prioridades: liderança, identidade, juventude e o crescimento. Dentro desse texto que Deus nos deu. São tempos novos para nós. E mais do que nunca temos que rezar, mais do que nunca temos que estar juntos. Juntar os mais velhos para ficar mais perto dos mais jovens. Dá tempo de amadurecimento. O texto fala que nós devemos orar constantemente no Espírito. Enquanto eu estava pensando, refletindo esses dias, eu tenho bastante tempo para isso, Deus me deu 3 atividades ou 3 atitudes fundamentais dentro desse texto, que seria a nossa estratégia, a nossa tática. Uma vida de penitência. Não ter medo do sacrifício. Não ter medo da penitência. De ordenar nossos sentimentos, nossas paixões. A penitência. A volta da prática do jejum, da vigília, do sacrifício. A penitência. Contrariar nossos desejos. A vida penitencial. Essa é a nossa estratégia para esses tempos. A oração é o segunda estratégia. E já é a nossa identidade, já é a nossa prática, mas a oração, dobrar a oração. Rezar mais. Se você acha que já reza bastante, reza mais. A oração. A oração pessoal. A oração pessoal.
Essa é a segunda estratégia importante para esses tempos. E a terceira estratégia importante para esse tempo é a caridade. A caridade entre nós, a caridade de comunidade a comunidade, a caridade em nossos relacionamentos, a caridade. Portanto, nesses tempos, nesse texto, 3 atitudes espirituais fundamentais: a penitência, a oração e a caridade. Nesse tempo. Por fim, a fim de que possais resistir ao dia mau. Revesti-vos a armadura de Deus, a fim de que possais resistir ao dia mau e permanecer firmes. São tempos novos para nós. Tempos novos e tempos importantes para nós. O nosso crescimento, que é graça de Deus, mérito do Senhor, gera uma situação espiritual que exige de nós atitudes mais radicais. Graças a Deus, nós estamos caminhando. Graças a Deus. Mas nós temos que dobrar nossa vigilância. Portanto, esses tempos que vão se aproximando, nós temos que nos preparar. Mais do que nunca temos que estar próximos uns dos outros. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês não sabem a falta que vocês fariam à Javenice, à igreja, se vocês forem tirados de onde vocês estão. Por isso, não deixar as picuinhas, as coisas menores, serem determinantes em nossas ações e nossas escolhas. O nosso crescimento, e é uma coisa evidente, o nosso crescimento provoca ciúmes. Não só ciúmes das pessoas, mas Satanás não está satisfeito conosco. Mas isso tem preço. Isso tem preço. É claro que a graça é superior. É claro que a providência de Deus é suficiente. Deus é o Senhor, é claro. Mas as lambadas vêm. É um tempo, ao mesmo tempo, um tempo de grande crescimento, é um tempo também de grande atenção, que nós estamos iniciando, que nós estamos entrando. Por isso esse texto, Efésios 6, a partir do versículo 10, até o final do
até o versículo 11, até o versículo 20, é o texto para nós nesses tempos. E o nosso rema para o ano que vem seria orar constantemente no Espírito. Essa atitude estratégica, fundamental para nós nesse tempo. Orar constantemente no Espírito. Fala para o seu irmão, estamos firmes. Vamos rezar. Bendito seja teu santo nome, Senhor. Glorificado seja teu santo nome.